gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à história da esgrima em Belo Horizonte, a partir mais ou menos aí da data do final de 2001. Você quer dar boa noite? Vamos dar um minutinho para o pessoal ir entrando. Oi, gente, tudo bom? Então vamos recomeçar a nossa conversa. Já começou, já tem um mês mais ou menos, acho que é essa quinta live. E hoje vamos tratar da nossa esgrima no período de 2002 até 2004, 2005, vamos ver até onde a gente consegue ir. Sempre divertido, né? Espero que vocês estejam se divertindo. E se alguém quiser mandar pergunta, eu em geral sou meio desatento, mas a Bianca fica de olho aqui. Então a gente pode ir discutindo as perguntas também, não se preocupem. Pois então, eu contei da história da Rapier na última live, falei dessa sala que nós abrimos e falei que infelizmente nós estamos tendo prejuízo lá pela metade de 2001. Então a gente começou a cogitar a possibilidade de fechar a sala e o que aconteceu a partir daí foi o seguinte: a parte esportiva que estava comigo do grupo migrou para o Clube Recreativo Mineiro, que é um clube aqui de Belo Horizonte, lá do Carmo, e porque lá nós conseguimos um contato para nos encaixar dentro do programa de cursos de extensão desse clube. Esse clube tinha terceirizado as atividades esportivas para uma firma externa, e essa firma tinha vários cursos e entramos em contato com ela e falaram: olha, tudo bem, vocês podem vir, a gente vai montar vocês como um curso normal, junto com a dança aeróbica, junto com musculação, etc. E por outro lado, o MAC, que era o encarregado da parte de esgrima histórica e coreográfica, ele decidiu parar, decidiu dar um tempo, ia focar em outras coisas da vida profissional dele. E com isso, nós inclusive ganhamos de herança alguns atletas dele. Alguns atletas que faziam a esgrima histórica se juntaram ao nosso grupo, porque era o grupo que sobrou. E talvez porque estavam querendo experimentar como é que é o gosto da competição. Por exemplo, a Príncia, que já havia começado já no final da década de 90 no FMG, eventualmente participou do grupo do MAC na esgrima histórica, mas voltou para a esgrima esportiva quando a gente foi para o recreativo. E outras pessoas, o Hernani também, o Hernani Pádua, começou com o MAC na esgrima histórica 20 anos atrás, mas quando acabou o grupo veio para o nosso grupo de esgrima esportiva. Então a gente conseguiu montar um grupo razoável para dar partida no grupo do Clube Recreativo Mineiro. E vamos lá. Na verdade, foi uma pena só pelo lado de que nós tínhamos um espaço só nosso, com total liberdade para fazer o que quisesse, com todo o tempo do mundo, e agora estávamos confinados a uma grade de horários de uma firma que terceirizava vários esportes nesse clube. Então a gente tinha um horário reservado para usar o salão de festas do clube, que era um salão de festas até bem amplo, bem adequado para a esgrima, só que com algumas dificuldades. A gente agora gostava de jogar em pistas, né? Porque na época de antes das academias de musculação, a gente jogava no chão mesmo, às vezes nem tinha marcação de fita crepe, jogava no chão, a gente tinha uma ideia de onde estava sobre a pista. Mas quando a gente foi para a Rapier, já colocamos pista de borracha, uma delimitação precisa de onde você está, dentro e fora, 14 metros, duas pistas de 14 metros de borracha e uma terceira de 10 metros, que era o que cabia naquela sala da Rapier. O problema é que essas pistas elas podiam ser usadas, só que eram pesadas. Então a gente tinha que guardar as pistas dentro de um armarinho, né? Na verdade dentro de um depósito. E antes de cada aula tinha que puxar aquelas pistas para fora, devia pesar aí algo entre 20 e 30 quilos cada uma, estender, formar direitinho, depois botar a fiação, né? Roladeiras, aparelho e tudo mais, e depois guardar tudo de novo. No final do treino tinha mais esse trabalho. Enrolar as pistas, guardar dentro do depósito. Não era tão fácil quanto era a vida
num espaço próprio. Mas é a realidade, não só nossa, mas de praticamente todo mundo que começou a instalando a esgrima no lugar onde não havia esgrima. Então, é raro você começar com um espaço só seu. E nós tivemos essa sorte na Ratia, mas teve um custo. Levamos um bocado de prejuízo com isso. Mas, enfim, nós agora estamos no Clube Recreativo Mineiro. Havia uma outra vantagem do Clube Recreativo Mineiro, além do fato de nós não termos que pagar aluguel, que era o fato do clube ter uma visibilidade um pouco maior para a sociedade. Era um clube esportivo, tinha frequentadores usuais, associados, tinha pessoas que procuravam atividades esportivas sistematicamente no clube, iam ver a possibilidade da esgrima também. Então a gente teve mais gente procurando a partir desse momento. Não é nenhuma grande boom, mas apareceu mais gente. Em particular apareceu o Evandro Paradella. O Evandro, na época ele tinha uns 14 anos de idade, ele apareceu para ter aula de esgrima lá pela primeira vez. Então o mérito do Clube Recreativo Mineiro foi integrar o Evandro ao grupo. O grupo vai ficando cada vez mais rico, né? Já tínhamos o pessoal da FMG, tínhamos o pessoal que entrou na Rapier, tínhamos algumas pessoas de antes ainda. O Atos Guedes está falando aqui que ele foi o primeiro aluno do Recreativo. Isso procede? Ele estava na primeira turma. Agora, quem que registrou primeiro é possível que fosse ele mesmo. Né? Ele era muito animado naquela época. Mas estava na primeira turma. Na verdade, ele esteve na primeira turma da Educação Física, do curso de extensão da Educação Física, em 97. Ele e o Flávio Veloso vieram da primeira turma. Depois, outras turmas vieram outras pessoas, a Príncia, o Adriano, mas o Atos e o Flávio vieram da primeira turma. E também, logo, na primeira turma do Recreativo. Então, oi. Vou dar uma pausa aqui porque eu quero mandar um abraço para várias pessoas. Quero mandar um abraço para Larissa, que eu estava atrás dela desesperadamente. Que bom que ela conseguiu nos achar também. Para Angélica, uma atleta que vai ser muito comentada aqui também. Quero mandar um grande abraço ao Leandro, que é o mestre de armas lá de Santa Catarina, que está nos dando uma força muito grande. A Olga, mãe do Leandro Soares, de Belo Horizonte, que tem o mesmo nome do Leandro, lá de Santa Catarina. A Lorenza, a Denise, que é uma fofa, jogou com a gente durante bastante tempo aqui em Belo Horizonte. Ela vai ser muito lembrada aqui também. A Jéssica Judoca de Santos, minha prima. Ao Joaquim, ao Atos, ao Marco, a Rubenita, que está todo mundo aí. O Thiago França, que também está nos acompanhando. A árbitra internacional Carol Anzolin. Obrigada pela força de todo mundo. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Desculpa, Carlos. Momento beijos. Eu te perdoo, Zé. É bom que a Bianca tenha comentado da Denise. A Denise não foi só uma esgrimista do nosso grupo durante muitos anos. Também era a própria toda a obra, né? Tudo que era evento que nós aparecíamos, a Denise ia junto. Vamos comer pizza, depois a Denise ia junto. Vamos ao cinema, vamos com a Denise também. Então, a Denise, o César Nardelli, o Leonardo, eu, a Príncia, é todo um grupo muito unido e nós fazíamos muita coisa juntos. Então, na verdade, várias vezes eu já comentei e vou comentar sempre, o que era a liga daquele grupo era sempre a conexão pessoal. A gente fazia coisas juntos, éramos amigos, discutimos questões variadas. Então, não era só bater ferro, tinha muito mais convivência e isso era o que mantinha o grupo unido. Isso é importante a gente fale, porque pode ser que tenha pessoas que estejam querendo começar suas iniciativas nos cantos mais remotos do mundo em esgrima, e o recado que eu coloco em primeiro lugar invista nas relações humanas dentro do seu espaço de esgrima, mesmo que seja um bueiro onde você vai montar esgrima, mas seja um bueiro animado, com amigos, com diversão. Aí o bueiro vai progredir e virar de repente um esgoto mais aberto, que comparação! Até virar um canto de ginásio,
Quem sabe um dia chega a ser uma sala de armas. Mas naquele momento nós estávamos no Recreativo Mineiro e já estávamos, né, já comentei isso, competindo nacionalmente. E chegamos aí esse momento foi o primeiro ano em que nós conseguimos inscrever uma entidade mineira na Confederação Brasileira de Esgrima. Nós competimos pelo Vasco da Gama 97, pelo Paulistano 98, 99, 2000, 2001 e 2002 foi o nosso primeiro ano como entidade mineira, que foi o Clube Recreativo Mineiro. Então tem esse marco histórico importante também. A primeira competição que vocês participaram foi em São Paulo? Em que época? Em 2002. Em 2002, olha, a primeira competição não sei. Por que a primeira competição exatamente em 2002? Pelo Recreativo Mineiro? Vinculada a uma sala mineira. Pode ter sido, mas pode ter sido no Rio também, em Porto Alegre. Isso realmente eu não sei qual foi a primeira competição do ano, mas certamente fomos a São Paulo nesse primeiro ano de competições por uma entidade mineira, pelo Clube Recreativo Mineiro, CRM. Mas enfim, nós tínhamos o treinamento na verdade eu não tenho certeza se era 2 ou 3 vezes por semana, mas acho provavelmente que fosse 3 vezes por semana, à noite, de 8 até as 10, com o esquema usual. Aquecimento, escola de passos, um treino técnico em duplas em geral, depois assaltos livres. Naquela época nós não fazíamos, ou praticamente não fazíamos, lições individuais. Isso é uma coisa que vai aparecer bem mais adiante na nossa história, mas naquele momento nós fazíamos treinos coletivos, e até de boa qualidade, mas faltava esse elemento importante que eram lições individuais. Isso aí não estava na nossa cultura. Mas enfim, nós estávamos lá fazendo florete e espada, que foi o que nós fizemos na maior parte do tempo, só que imediatamente, quando nós mudamos lá para o recreativo, nós percebemos que não ia dar para levar o florete à frente. Porque, por vários motivos. Na verdade, eu pessoalmente gosto de esgrima. Eu acho que a esgrima tem 3 armas e as 3 armas são maravilhosas: florete, espada e sabre. A escolha que o atleta faz para uma arma, eu acho que até às vezes é uma coisa muito pessoal, devido a uma característica psicológica ou física, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é a escolha mais viável tecnicamente, a escolha que dá mais satisfação em termos de resultados, porque o grupo é mais forte naquela arma, ou porque tem competições mais interessantes naquela arma, ou até porque é mais barato de repente. Às vezes é uma questão circunstancial desse tipo que te leva para uma arma ou para outra. E se você investir, você pode ter bons resultados em qualquer arma. Talvez a outra arma fosse melhor em condições ideais, mas nas condições que se apresentaram não era. Então, o que orientou nossa escolha pela espada naquele momento, e aí a gente passou a fazer a espada exclusivamente na virada de 2001 para 2002, foi um conjunto de circunstâncias que estava fora do nosso controle. Primeiro, nós não entendíamos o florete. Eu já comentei isso antes, nessas lives. Nosso florete ainda era um florete formatado na década de 70 para 80. As pessoas que nos ensinaram florete, elas tinham aprendido nessa época e não eram pessoas atualizadas em termos dessa arma. O florete teve uma mudança muito radical da década de 70 em diante, em termos de técnica, em termos de regras, a forma como as regras são aplicadas. E nós treinávamos o florete e não reconhecíamos o florete que nós treinávamos nas competições nacionais que nós participávamos. Então não se tratava nem só de resultados piores do que nós esperávamos, era de não reconhecer aquilo que estava sendo feito como uma coisa que nós treinávamos. E não havia naquele momento, 2001, 2002, alguém atualizado o suficiente para dar aula de florete, e nem de sabre, mas sabre nem estava em questão naquele momento, para dar aula de florete em Belo Horizonte. Outra coisa que nós percebemos, naquele momento, início da década de 2000,
o calendário de competições de espada era muito mais rico que de florete. Nós praticamente não encontrávamos competições a nível estadual ou amistosas pelo Brasil mais próximo de nós. Acredito que lá no sul, Rio Grande do Sul, fosse muito mais efervescente o florete, mas a gente ia nos torneios estaduais em São Paulo e muitas vezes o de florete era cancelado por falta de participantes. Isso foi um momento bem específico, final da década de 90, mas início da década de 2000. Mas foi um momento em que você ia uma competição de espada e tinha 15, 20, 30 participantes e numa de florete às vezes nem acontecia, porque não tinha quantidade suficiente. Então não havia a possibilidade de ter competições intermediárias que fizessem os níveis subir para poder eventualmente chegar ao nacional com mais pretensões. E havia naturalmente a preferência das pessoas que praticavam as armas aqui. Naquele momento havia um grupo que preferia florete, havia um grupo que preferia espada, havia um grupo que gostava das duas armas e faria as duas igualmente, dependendo da oportunidade. Só que o grupo que era mais vinculado ao florete, ele não foi para a rabeira. Ou foi, mas logo se dissolveu. Então, o grupo que foi para a rabeira mesmo, eram ou pessoas que poderiam fazer qualquer arma, ou pessoas que estavam mais vinculadas à espada. O César, por exemplo, já tinha declarado que queria fazer espada exclusivamente, outras pessoas também. Então, acabou sendo a escolha natural para a gente chegar um momento e falar, olha, nós precisamos focar em alguma coisa para que a gente possa crescer nessa coisa. A coisa era a espada. Então, a partir de 2002, a gente basicamente só fez espada durante muitos anos aqui em Belo Horizonte. Mas isso não vai com demérito para o florete. Simplesmente não tínhamos possibilidades de fazer da forma como nós gostaríamos o florete aqui. Mas, enfim, nós tínhamos um grupo de dimensão razoável naquela época, devia ter por volta de 15 a 20 praticantes, tinha já um grupo um pouco maior de pessoas que estavam na nossa lista de contatos, mas não estavam praticando, mas a gente podia ligar e tentar contactar para participar de um evento, alguma coisa dessa natureza. Então, o nosso universo estava crescendo. E isso era bom, isso claro que era muito bom para a gente. Nosso universo estava crescendo, mas tinha coisas correndo em paralelo, particularmente para mim, correndo em paralelo. Eu estava muito cansado naquele momento lá, 2002, de coordenar as atividades, de dar aulas, de ao mesmo tempo ser um atleta que vai para as competições. Eu estava achando que eu devia investir mais na minha carreira como professor universitário, uma área totalmente diferente. Ao mesmo tempo que tinha o Leonardo Portes, que era o nosso grande parceiro naquele momento, já estava coordenando muita coisa, tendo iniciativas próprias e puxando a corrente, ele em primeiro lugar. E eu cheguei e falei, deixa eu ter uma pergunta aqui. Houve influência do mestre cubano Bretones para a escolha da espada também? Não houve? Na verdade, não houve. O Bretones dava aula de florete e de espada. Na verdade, ele, como atleta, foi um atleta excepcional de florete. Ele chegou a estar na equipe juvenil de Cuba, quando ele era bem mais jovem, o que não é pouca coisa. E lá nas iniciativas dele, ele sempre trabalhou com florete e com espada. Inclusive, o grupo que ele fundou se chamava Florespa, que vem exatamente de florete e espada. Então é o Florespa lá do Bretones. Mas então, voltando aqui para a conversa, eu estava falando que pessoalmente, eu estava sentindo que eu já não estava conseguindo dar o gás que o grupo precisava no momento de crescimento, ao mesmo tempo que o Leonardo estava super motivado e querendo aprender a dar aula de esgrima também. Ele não tinha uma formação específica em educação física, assim como eu não tinha, mas ele já estava dando aula por conta própria e ajudando a dar as aulas. E eu cheguei para ele e falei, Leonardo, você não quer ficar com esse grupo?
Não, eu quero continuar participando, mas eu quero participar, eu não quero coordenar mais o grupo, eu não quero mais dar aula. Posso dar aula se for preciso te ajudar, mas eu acho que você é a pessoa para assumir esse grupo agora. E eu fiz esse convite para ele no final de 2002 e ele felizmente topou, concordou comigo. Ele estava realmente muito motivado e planejando eventos, planejando coisas e aprendendo a dar aula. E eu passei para ele a bola de dar aula de esgrima lá no Clube Recreativo Mineiro. Então ele começou a dar aula no Clube Recreativo ainda? Assim, como em tempo integral foi nessa época, final de 2002 no Clube Recreativo. Mas como eu disse, ele já estava dando seus passos como mestre, não digo mestre, mas como instrutor, já há algum tempo. Ele queria e era capaz de dar uma aula bastante competente naquele momento. Então eu achei que para mim era melhor passar para ele e para ele era melhor receber essa bola, porque eu achei que ele ia fazer um trabalho melhor do que eu estava conseguindo fazer. Então ele, a partir do final de 2002... A Alga lembrou que ele citava bastante que a esgrima é um xadrez em alta velocidade. Sim, isso é verdade. Isso é uma coisa que ele falava sempre e é uma verdade. Só que você é um xadrez, só que você tem que correr atrás do tabuleiro. Mas é um xadrez. Então, no final de 2002, o Leonardo decide levar o grupo do Clube Recreativo Mineiro para um outro espaço, para ir fundar a sua própria sala de esgrima. Por quê? Porque, apesar de ter algumas vantagens estar no Clube Recreativo Mineiro, era um esquema extremamente prejudicial para quem queria fazer um trabalho profissional. E, para vocês terem uma ideia, a mensalidade era baixíssima e o professor recebia da ordem de 1/3 da mensalidade, outros 2/3 ficavam com a firma que terceirizava o serviço de esporte para o clube e para o próprio clube. Ou seja, e com esse dinheiro, esse 1/3 da mensalidade, tinha que arcar com todos os custos de equipamento, etc. Então, na verdade, praticamente não tinha renda. E para mim, que estava vindo de uma situação que eu pagava para dar aula, que era o que acontecia na época da Rapier, que aconteceu na época das outras academias onde dei aula, no Qualifying, etc. Eu pagava para dar aula sem ter que pagar e ainda receber uma graninha para investir em equipamento, era maravilhoso. Mas para quem queria investir em alguma coisa mais profissional, não era adequado. Não era adequado, o espaço não permitia um grande crescimento, nós tínhamos um horário. Então o Leonardo, que sempre foi um cara muito corajoso, ele decidiu, eu vou alugar um espaço e vou montar a Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro. Eu adorava esse nome. Cavaleiro Negro foi o nome, o Leonardo tinha ideias ousadas, então ele criou o nome de Cavaleiro Negro para a sala de armas que ele ia inaugurar, e ela foi inaugurada em 2003. Eu já estou falando demais, eu vou pedir para a Bianca mostrar a pasta de inauguração da Cavaleiro Negro, que está aí no computador. Mostra as fotos que tem lá. Vou mostrar. A inauguração foi em janeiro de 2003. Em janeiro. Aumenta isso aí. Bota em slides. Não, deixa eu mostrar. Esse daqui é o Atos? Esse é o Atos Guedes. Nem agachando ele fica pequeno. Dá pra ver como é que era o espaço. Tinha um espelho decorado, aí tinha duas pistas. Duas pistas e tinha um espaço de descanso mais pro lado, à direita dessa foto, que não dá pra ver aí. Mas tinha um pequeno espaço. É um espaço adequado, bem adequado. Aqui... não dá pra ver quem está jogando. Eu acho que era você. Eu estou à esquerda e ele está à direita. Você e a sua histórica prima. Brada de prima. A sala era bem montada. Esse aí, o Flávio Veloso à esquerda, Leonardo Portes à direita.
Vocês tinham 2 pistas elétricas. 2 pistas elétricas. Aí o Leonardo, né, descanso entre os combates. Aham. Aí que eu acho que já tá repetindo. É o César à direita aí. César, ele é... Aqui é o César? É o César. Aham. Então a gente tinha essa sala nova, agora com o Leonardo à frente. Eu continuei participando desde a época do recreativo, continuei como aluno e continuei como aluno lá na Cavaleiro Negro. E agora surgiu um problema, porque nós saímos do Clube Recreativo Mineiro e a nossa vinculação com a CBE, como é que ia ficar? Então nós resolvemos fundar a Sociedade Mineira de Esgrima, que foi a primeira associação de esgrima que nós fundamos. A Sociedade Mineira de Esgrima, e fundada exatamente para a gente poder se vincular à CBE e continuar competindo as provas nacionais por uma entidade mineira. Então nós competimos pela SMS, Sociedade Mineira de Esgrima, em 2003 e acredito que em 2004 também. E eventualmente vai ter uma outra entidade, mas eu ainda vou mencionar. Agora, as competições de 2003 e 2004 foram muito legais, né? Porque nós continuamos, tivemos continuidade nesse tempo todo, treinando, agora treinando somente em espada, e os resultados começaram a aparecer. E aparecer para outras pessoas que não os históricos, né, que já estavam lá jogando há bastante tempo. Então a gente ia para as competições, íamos lá, a Angélica, a Larissa Petroiano, naquela época jogava bastante, a Ana Cristina também, essa lá do feminino, depois a Luciana Gama também chegou a participar de competição nacional. No masculino, eu mesmo, o Leonardo, o Atos, o Flávio, o César. Era um grupo muito bom, muito divertido. E que foi crescendo. O Álvaro Nunes também, é uma pessoa importante nessa história também, o Álvaro, que foi em muitas competições e participou dessas iniciativas todas de esgrima. Então, nessa época, vocês jogavam pela Sociedade Mineira de Esgrima? Sim, 2003, 2004, pela Sociedade Mineira de Esgrima, SME. E ainda continuamos usando, inclusive, as polainas que nós construímos para Rapier. Essas entidades, o Recreativo Mineiro, a Sociedade Mineira de Esgrima, continuamos usando a mesma polaina, que era uma preta uma preta e branca. Você tem alguma foto dessa polaina? Acho que eu tenho, eu vou achar aqui. Bem que vai achar essa foto. Mas nós continuamos usando aquelas polainas, em particular porque era uma invenção nossa e também porque ela era diferente. Tinha muitos clubes competindo com polainas. É uma coisa importante, quem está entrando em esgrima agora talvez não conheça polainas. Polainas era uma espécie de uma peça de roupa que você vestia sobre a meia. A Bianca vai pegar, tem as polainas dessa época. Você vestia sobre a meia com um desenho e cores específicas de cada clube. Olha só o que eu tenho. Pois é, essa é a polaina inicialmente da Rapier, e depois foi usada no Clube Recreativo Mineiro e na Sociedade Mineira de Esgrima. Então, essa aqui é a parte da frente. Você calçava isso por cima da sua meia, isso aqui é de uma lycra, uma coisa elástica, calçava isso e ficava com a parte branca para frente, a parte preta para trás e para o lado. Era charmoso o negócio. A gente gostava das polainas. Hoje em dia, praticamente ninguém usa mais polainas. Todos passaram a preferir as meias com um desenho da identidade. Os militares, alguns ainda usam. O pessoal do Rio de Janeiro, alguns... Mas a maioria dos clubes estão usando só meias pintadas. Uhum. Mas enfim, nós começamos a participar das competições com um grupo cada vez maior e ter resultados. E ter mais resultados. E particularmente aí eu tenho que falar do que aconteceu em 2004. Em 2004 aconteceu uma dessas flutuações estatísticas maravilhosas de
de 2 medalhas nacionais e individuais para a minha equipe de Minas. E no Campeonato Brasileiro de 2004, foi em setembro de 2004. Nessa competição, eu ganhei medalha de bronze, e isso foi num sábado, me parece. No sábado, acho que 18 de setembro de 2004. E foi surpreendente, porque eu estava acostumado a perder sempre, né? Eu tinha chegado umas 2 ou 3 vezes até as quartas de final. Sinceridade desarmante. Eu tinha chegado quartas de final 2 ou 3 vezes na minha história, mas sem pretensões. E, na verdade, era muito comum eu sair muito frustrado das competições. Só que tem um dia que você acorda, Deus olha para você e fala, hoje é teu dia. Aí você vai lá e fica em terceiro. Foi o que aconteceu comigo. Eu joguei essa prova, já fui no Rio de Janeiro, fui lá na EasyFX e tive uma performance bastante razoável. Nas pools, naquela época a gente jogava 2 quadros de pools, eu perdi um combate em cada pool, mas cheguei bem nas eliminatórias e naquela época não havia disputa de terceiro lugar. Eu tenho que entregar isso também. Então, eu não tive que jogar para essa medalha de bronze. Eu cheguei na semifinal, perdi para o Atos Schwantes, para o Jacques Kramer. Aí o Jacques Kramer jogou a final com o Atos Schwantes e o Atos Schwantes foi o campeão. Tem uma reportagem, só deixa eu mostrar aqui a foto de você e da Angélica, né? E aí tem a manchete, puxa para trás, Bianca. Mineiros quebram tabu. O tabu, na verdade, é de medalhas individuais na categoria livre, né? Porque já tínhamos tido medalhas anteriores, mas não nesse nível. Mas, enfim, eu não tive que jogar pelo bronze, eu perdi a semifinal para o Jacques Kramer perdeu a final para o Atos Schwantes, e eu dividi o bronze com o Goldani, o nosso amigo Goldani, que hoje em dia é um ótimo árbitro internacional, na época ele era da equipe nacional, ele jogou inclusive os Jogos Pan-Americanos de 99 e foi premiado com a medalha de bronze nessa época também. Mas não tivemos que jogar um com o outro, né? Felizmente não havia disputa do bronze, eram 2 medalhas de bronze, hoje em dia não é assim, felizmente para vocês. Mas enfim, já parecia maravilhoso demais isso, né? Maravilhoso demais que nós trouxéssemos a medalha para Belo Horizonte. E no dia seguinte foi lá a Angélica Mello, ganhou ouro. Foi a campeã nacional de 2004. E eu acho que alguns meses antes ela tinha ganhado medalha de bronze num torneio, numa taça de alguma... Não, ela tinha ganhado o bronze numa competição. Ela foi torneio nacional. Ela foi bronze no Campeonato Brasileiro Juvenil. Ah, tá. Isso algum tempo antes. Porque nesse momento ela já não era mais juvenil. Mas eu acho que ela já tinha ganhado um bronze também no livre naquele mesmo ano. Então, ela já tinha ganhado as medalhas, mas não tinha ganhado o ouro ainda. E não o ouro numa competição importante como é o Campeonato Brasileiro. E foi uma performance maravilhosa. Ela fez a final contra a Paula Lazzarini, que já era uma atleta super experiente naquela época, mas ainda era poderosíssima. Então, sim, com um baú cheio de medalhas nacionais e internacionais, e a Angélica ganhou essa competição, acho que foi 15-14 no final. Nossa, foi emocionante então. Mas a Angélica naquela época era uma atleta de respeito. Mostra essa foto aqui, ó, da Angélica fazendo não, é outra foto. Essa, ela fazendo essa flecha. Essa é uma foto de uma competição dessa mesma época, da Taça BH, acho que 2004 mesmo, desse mesmo ano. Nós disputamos lá na Fundação Torino,
disputamos a primeira Taça BH, Taça BH estadual, lá no ginásio da Fundação Torino. Essa foto é dela, ela era uma atleta que tinha muita valência física e que tinha um toque no pé que era inacreditável. Todo mundo sabia que ela ia tocar no pé, mas levava os toques no pé de qualquer maneira. Do mesmo jeito. É que nem o pessoal falava do Garrincha. Todo mundo sabia que o Garrincha driblava sempre para o mesmo lado e que ele ia fazer de novo. E todo mundo era driblado do mesmo jeito, porque ele fazia e conseguia. E a Angélica conseguia dar 5, 6 toques no pé em cada combate que ela fazia. A gente tem que chamar a Angélica para fazer uma entrevista. Mas só me tira uma dúvida, porque eu sou muito curiosa com essa questão de equipamento, de como que vocês resolviam um problema naquela época. Porque era uma época que ainda assim vocês tinham acesso ao equipamento, mas era difícil. E como é que vocês iniciavam os alunos? Por exemplo, a Angélica, afinal, ela foi iniciada com punho anatômico, com punho francês, porque depois ela se tornou uma especialista em punho francês. Isso é verdade, bom que você tenha mencionado, eu esqueci esse ponto, mas a Angélica, ela jogou há bastante tempo, iniciou com um punho anatômico, o que era natural no formato que nós escolhemos lá na época da rapia. Eu comentei que naquela época tinha um curso introdutório de 2, 3 meses, onde eu apresentava florete e espada. O florete, ele necessariamente tinha que ser, florete competitivo tem que ser um punho anatômico, então era natural a pessoa pegar a espada de punho anatômico também, porque era o punho em que era feita a iniciação. Mas nós nunca abandonamos o punho francês, mas tinha muita gente que jogava, mais gente que jogava com anatômico, por essa circunstância e por outras coisas também. Mas, eventualmente, naquela época, em 2004, ela estava treinando com o Leonardo Portes. Ela está fazendo um comentário aqui, primeiro a respeito sobre a medalha, que parece que foi uma surpresa, ela ficou muito feliz, e que parece que quem trocou o punho dela foi o Léo. É exatamente isso que eu estou falando. Ela estava treinando com o Leonardo. Ela falou que não queria. Isso em geral é a reação normal. Todo atleta se vê mortificado quando tem que trocar o punho daquele que ele gosta para aquele que ele não gosta, mas que o técnico acha que é mais adequado para a proposta técnica ou estratégica desse atleta. E foi o que aconteceu com a Angélica. O Leonardo insistiu que ela jogasse com o punho francês e funcionou muito bem. Funcionou muito bem e não é uma transição fácil. Não é uma transição fácil mudar de um punho para outro. A Angélica está comentando que a primeira espada dela se chama Adele Galandriel, que é um personagem acho que deve ser do Senhor dos Anéis, né? Depois ela vai confirmar. Mas não só a espada, acho que o e-mail dela também era Adele Galandriel. Eu tenho a impressão que ela não chamou de Adele Galandriel as filhas dela, mas deve ter passado perto disso. Mas enfim, ela jogou com o punho francês e teve muito sucesso. O próprio Leandro também, Leandro Soares, que começou junto com ela, eventualmente migrou para o punho francês, mas acho que até migrou antes. Está dizendo que a Adele Galandriel é um personagem do RPG. Tudo bem. Está vivendo e aprendendo. Eu já joguei RPG 2 vezes na vida e foi uma experiência massacrante, mas divertido. Mas vamos voltando aqui para a história. Então, foi um final de semana fantástico. Voltamos com 2 medalhas, uma de ouro. E vocês estavam com uma delegação de quantos? Eu não saberia dizer quantos, não. Eu sei que estava jogando Leonardo, eu, o Álvaro Nunes estava jogando, a Angélica, claro, mas eu não saberia dizer quantos e quais. Eu não sei de todos. Mas deve ter sido emocionante, né? Isso sim, foi. E na volta, a gente tinha que fazer isso render de igual maneira, porque nosso desafio era sempre fazer divulgação e atrair mais praticantes. Então, nós mandamos releases para jornais e, claro, chamou atenção. Um título nacional aqui em Belo Horizonte e de uma modalidade que poucas pessoas sabiam sequer que existia aqui em Belo Horizonte, ou no Brasil, ou no mundo. Mas, enfim,
fizemos nossos releases e houve interesse. Então, a gente foi entrevistado, teve essa matéria no Estado de Minas e outros jornais também apareceram notas, e apareceu inclusive uma televisão, um canal de TV, que tinha um programa esportivo, desse que gosta da interatividade, e que resolveu fazer um programa com a gente. Então, veio nos visitar o Dadá Maravilha. Nossa, o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha. Se eu não me engano, ele comentarista fanático do Atlético. Isso mesmo. O pessoal aqui de Minas sabe muito bem quem é o Dadá Maravilha. Foi jogador de futebol, inclusive nos melhores do Brasil na época dele. Era aquele famoso centroavante rompedor, cabeceador. Jogou no Atlético, mas jogou também no Inter, jogou no Bahia, jogou no Corinthians, jogou em uns 50 clubes diferentes e se aposentou, e isso na década de 70, né? E ele era comentarista esportivo nesse programa que gostava de interatividade, e ele veio nos visitar na nossa sala de treinamento, que naquela época já não era mais a Cavaleiro Negro. O Leonardo, em algum momento, ele decidiu sair da Cavaleiro Negro, que ficava num bairro mais afastado, no Horto, aqui em Belo Horizonte, e ir para um endereço lá na Savassi, que é um bairro mais da moda, mais central, onde teria mais visibilidade. E lá ele montou a Escola Mineira de Esgrima, o nome que ele deu para a nova sala dele. Então, naquele momento, nós estávamos treinando na M, né, uma sala até bem diferente, tinha 2 andares, com um espaço embaixo para treinamento e 2 pistas no andar de cima. E veio lá o Dadá e fez aquelas entrevistas divertidas. Ele é muito escrachado, ele vestiu uniforme, jogou esgrima com a gente. Nossa, será que a gente consegue isso? Aí é possível que seja possível reencontrar essa gravação em algum lugar. A Angélica tá falando que foram na casa dela. Ah, sim, porque a Angélica era a estrela, eu era só... coadjuvante. O coadjuvante, o cara que ganhou o bronze, né? O bronze é terceiro. Nossa, mas é uma medalha muito importante, foi a primeira medalha masculina. Foi, mas enfim, na Angélica foi mais importante. Eles foram na casa dela, fizeram lá o dia do atleta, sei lá o quê, e depois foram lá para a sala de esgrima, encontrei grupo nessa hora, e aí fizeram mais um bocado de coisa. Ela tá falando que fizeram uma historinha, a menina que estudava física e se tornou campeã brasileira. Ah, pois é, tem mais essa. A Angélica estava estudando física naquela época. Aliás, ela fez a graduação, mestrado, doutorado em física. E não é educação física, em física mesmo. O pessoal que tá assistindo, que não conhece, vai ficar espantado. Mas enfim, a Angélica foi entrevistada e foi essa festa toda. E na verdade eu lamento, aí vem uma pequena lamentação histórica, que naquela época nós não tivéssemos uma organização que nós temos hoje aqui no estado de Minas. Porque, na verdade, talvez não tanto nossa parte, mas do esporte nacional. Porque logo que em seguida foi fundado o programa Bolsa Atleta do governo federal. Na verdade, a primeira Bolsa Atleta que foi concedida em 2005, com base nos resultados de 2004. E então a Angélica era uma pessoa que devia ter ganhado a Bolsa Atleta nessa edição. Nós chegamos a fazer o pedido de Bolsa Atleta para ela. Acontece que foi negado, porque nós não tínhamos Federação Mineira. Na verdade, nós não temos Federação Mineira até hoje. Só que hoje em dia o programa já se organizou de maneira tal a isentar de cobrança de homologação por federação estadual aqueles atletas de estados que não têm federação estadual para homologar resultado. Então, hoje em dia, ela ganharia com certeza a Bolsa Atleta, mas nessa primeira edição não. Ela era campeã brasileira, individual, na categoria livre, e mesmo assim não ganhou. Eu optei por não tentar, porque eu já achava que não era para mim. Eu era professor da UFMG
e tinha uma vida como professor de matemática. Eu não me considerava um candidato a ser um atleta de alto rendimento, nem um atleta pago para isso. Mas a Angélica tentou e infelizmente não conseguiu, e se tivesse conseguido, a história teria sido bem diferente daí para frente. Mas enfim, vamos voltando aqui à parte boa da história. Com esses resultados, a gente ficou super animado. Ficamos super animados e tivemos alguma repercussão aqui local, claro, Belo Horizonte, mas começamos já a ter planos um pouquinho mais sofisticados de evolução. E claro que essa evolução significa circular por outras influências também. Então, já no ano seguinte, o fato de nós termos chamado a atenção começou a atrair o interesse de pessoas que não estavam em Belo Horizonte, mas que não sabiam o que estava acontecendo aqui, né? Porque tinha resultados bons aparecendo, não era só um grupo de malucos, que era o que nós parecíamos ser nos primeiros anos. Não, tinha resultados, tinha medalhas, tinha um grupo consistente. Eu sempre falo que a questão não é só o resultado, é a consistência. É de você estar lá, competição após competição, mostrando a cara, vá mal, vá bem, mas você está lá sempre. E as pessoas começam a ver que a sua proposta é consistente. Então, em 2005, já comecei a ser sondado por mestres que gostariam de vir para Belo Horizonte. É claro que a coisa tem que ser muito bem conversada, porque qualquer pessoa que viesse teria que fazer um trabalho muito profundo. Nós não tínhamos garantia de salário nem nada. Mas é em 2005 que vai vir pela primeira vez o mestre César Leiria, em princípio para dar aulas particulares lá na IME, na sala do Leonardo Portes. Eles fizeram um entendimento entre eles de pagamento de parcela dos valores, e o Leiria começou dando aula particular, mas com a intenção de eventualmente ter o grupo dele depois que ele se estruturasse bem. O pessoal está aqui comentando, Carlos, que você influenciou todo mundo a fazer física. A Angélica falou que você foi uma grande influência, que quase o Leandro fez física também, a Alba está aqui comentando. A gente teve muitos físicos da esgrima. Eu acho que a Ana fez também, né? A Ana fez, e o Álvaro também é da física. O Álvaro. Eu já comentei o Álvaro. E teve outros, na verdade, que eram da física, mas não continuaram treinando. Né? Olha só, o Paradela da Esgrima MG está falando que houve também em 2005 a medalha de ouro do Joaquim no Campeonato Brasileiro Cadete. Pois é, eu ia chegar lá, eu já estou chegando em 2005. Então, já dei spoiler, então. Já dei spoiler. Mas não, tem várias coisas legais de 2005. Teve essa vinda do Mestre Leiria para começar a sondar o espaço para eventualmente ter um grupo de esgrima próprio aqui em Belo Horizonte, mas não vai acontecer em 2005. Teve a medalha do Joaquim, em 2006? Eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas acho que foi 2005 mesmo. Não, ele falou que foi em 2006. 2006? Bom, mas é nessa época, mais ou menos, que ele foi campeão brasileiro cadete. Nessa época, medalha de ouro. Então, isso aí é muito importante também. E nós tivemos também nosso torneio mineiro de esgrima acontecendo em Montes Claros. Tem aqui. Procura uma foto do grupo de Montes Claros. O Rodrigo Rego, Rodrigo Medeiros Rego, foi um rapaz que treinou com a gente na Qualifying, no final da década de 90. E ele era estudante na faculdade aqui em Belo Horizonte, mas era de Montes Claros. Ele acabou o curso e foi de volta para Montes Claros. Lá, inclusive, se tornou professor universitário, mas também iniciou um grupo de esgrima lá em Montes Claros, e chamava Zâmbara esse grupo. E ele montou, com nossa participação, nosso acordo, o Torneio Mineiro de Esgrima de 2005 lá em Montes Claros, com finais, inclusive, no shopping center. Foi super legal. Bem que eu vou mostrar algumas fotos. Eu vou mostrar algumas fotos. Não, mas essas fotos são aqui de
de Belo Horizonte. Ah, tá. Eles vieram para um torneio aqui em Belo Horizonte. Tá, Não, mas não pode mostrar a proposta, que é Não, um grupo que ele tinha. Deixa eu mostrar, porque tem aqui uma pasta do... Mas, enfim, o Rodrigo Rego, ele começou a trazer o grupo dele para jogar com a gente. Foi a segunda... Não, foi... Você falou que tá onde? Não, acho que não devo ter fotos tá. dele, mas depois eu vou te... Eu tenho do grupo aqui, do grupo dele. Do grupo dele. Pega aí, exatamente, pega esse grupo. Aí aqui à direita, o Rodrigo Medeiros e os atletas aqui a Angélica, o Leandro. Os atletas dele são esses aqui que estão sentados aqui abaixo, essa garota aqui também, eu acho que esse rapaz aqui à direita também. Então, aqui é o... Aqui do meio é o Adriano Sumabuco. Então, o Rodrigo chegou com acho que 5 atletas e tinha um grupo razoável treinando lá em Montes Claros. Então, foi aqui, ó. Aqui sou eu. É você. Gente. Então, interessante. Foi muito legal essa experiência lá em Montes Claros. E foi o primeiro torneio mineiro de esgrima que aconteceu fora de Belo Horizonte. Né? Mas vão acontecer outros fora mais adiante. Mas, enfim, inclusive desse torneio mineiro de esgrima 2005, o campeão foi o Leonardo, campeão na espada. Naquela época nós já estávamos fazendo só espada. Tem uma foto aqui bacana da turma dele. O Paulo também deu pra ver. Inclusive tem um rapaz lá de Montes Claros com quem ainda troco umas mensagens de vez em quando, que é o Bruno, que ele até tem vontade de retomar o grupo lá de Montes Claros. O grupo funcionou durante alguns anos, mas eventualmente o Rodrigo se desinteressou, fechou o grupo, mas deixou uma quantidade de pessoas lá que foram alunos dele que gostariam de retomar. Espero que algum dia retomem as atividades lá em Montes Claros em esgrima. Mas então tem um monte de novidades legais nesse período 2005, em termos de resultados, em termos de ampliação de fronteiras, né, com o grupo de Montes Claros, em termos da sala que nós tínhamos naquela época. O Leonardo tinha na M, que era uma sala bastante bacana, num bairro muito central na Savassi. O início da procura, né, de chamar a atenção a nível nacional, a vinda do Sazeleria para Belo Horizonte, para começar a sondar a possibilidade dele ter a sala dele, de armas dele também um dia. Joaquim falou que guarda a espada dele até hoje. tá no escritório dele. A espada desse título? Faz bem. Joaquim, você precisa mandar fotos pra gente. Você mandando as fotos, a gente mostra Vamos aqui. começar a live da semana que vem, porque nosso tempo já está acabando. Falta quantos minutos mais? Faltam uns 5 minutinhos. Então tá. Então, nós estamos na M, e o que vai acontecer daí para frente é que no final de 2006, acho que foi no final de 2006, exatamente, o Leonardo decidiu fechar a sala lá da Savassi, que era uma sala muito custosa de manter, porque era exatamente um bairro caro, e abrir uma sala menor num bairro mais afastado, mas que... A Denise está lembrando uma coisa muito legal. Pois é. Isso, amistoso de Brasília. Isso foi muito legal. Eu cheguei, na verdade, na esgrima, nessa euforia da medalha de vocês. Sim. Não, sim, você começou em 2004. Eu comecei, eu acho que foi no final de 2004, e eu lembro direitinho quando teve um dia que eu cheguei e tava um alvoroço assim, todo mundo falando assim, fulano, ciclano, beltrano, aquele que é o Carlos, eu acho que a Angélica não tava, e vocês estavam acabando de voltar da competição. Agora, o que eu não lembro é se eu comecei a jogar, porque eu passei a frequentar o grupo. Tanto é que jogou essa prova o amistoso de Brasília. Mencionou. A gente teve. Naquela época a gente tinha muito intercâmbio. O pessoal de Brasília vinha para Belo Horizonte e nós íamos a Brasília. Então fomos convidados e fomos lá com um grupo grande jogar um torneio amistoso em Brasília. Foi lá a Bianca
Acho que o primeiro torneio fora de Belo Horizonte que Eu acho que foi praticamente o primeiro torneio que eu joguei na vida. Talvez. Eu acho que eu devo ter jogado alguns estaduais, 1 ou 2 talvez, e fui pra Brasília. Mas fomos um grupo grande, e a Bianca, que é um personagem importante nessa história a partir de agora, foi nesse torneio. Estava lá a Denise, né? Denise, que naquela época ela estava em Belo Horizonte, mas na verdade não tenho certeza que ela estava em Belo Horizonte aí já. Não, eu acho que ela já tinha voltado pra Brasília. Não tenho certeza onde ela estava naquela época. Não sei. Mas a Denise, ela morou em Belo Horizonte há alguns anos e eventualmente voltou para Brasília. Ela era de Brasília, mas ela passou pelo Rio de Janeiro. Foi muita coisa que ela fez na vida dela. A Denise também está lembrando que a Ana chegou a ganhar uma medalha, que eu acho que foi a de melhor cadete? Melhor cadete. Melhor cadete. Sim, ela do Nacional ganhou uma medalha. Foi no Nacional ou foi no Brasileiro? No Nacional, não sei se era no Campeonato Brasileiro, mas eu lembro que eu tive que subir lá no diretório técnico para pedir essa medalha, porque eu estava esquecendo dela. Nossa. Mas enfim, ganhou a medalha nacional também a Ana. O Joaquim está aqui lembrando que o Torneio Mineiro de 2004 foi que inaugurou o 3º andar do Pátio Savassi. Pois é. Eu lembro que eu fui... nessa época eu ainda não fazia esgrima. Eu lembro que eu fui ver... Tem foto desse torneio. Podia então fazer o seguinte... Nossa, Carlos, não podia não. Não tem Tá na hora ação? de dar tchau. Vamos começar a partir daí. Então tá. Então, a partir... Eu mostro mais algumas fotos na próxima live e vou falar então da nossa transição para o Barroca Tênis Clube, ao mesmo tempo que o Leonardo ia para uma outra sala que não tinha espaço para acomodar o grupo todo. Não, vamos falar pelo menos no finalzinho, nessa transição aí de a partir de 2005. Sim, a partir de 2005. Porque aí a gente pega o final. Vamos tocar. Gente, quero agradecer a presença de todos. Semana que vem, né, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Espero que vocês continuem participando. Por favor, mandem fotos pra gente. Não se esqueçam que eu quero falar da importância assim, de vocês ficarem atentos também à rede social da Esgrima MG. O Evandro Paradella está fazendo um ótimo trabalho de compilar os resultados, a história, a fotografia, documento, jornal. Então, por favor, mandem pra gente. Como eu falei, assim, essa construção histórica é de todos, então vamos ajudar. A Esgrima MG já submeteu os vídeos das últimas semanas no canal do YouTube. A gente vai também subir esse vídeo de hoje. E então, por favor, ajudem a gente, curtem lá a página e ficamos por aqui. Dá pra mostrar a foto da Denise? Nós vamos finalizar mostrando 2 fotos. A foto da Denise e do César. Não tá presente com a gente, mas simbolicamente ele está. E é claro, não podia deixar também do Leandro. Angélica e Adriano Simabuca atrás. Quem que tá mais atrás dele? Eu acho que é a Denise. É Denise e eu acho que aí não dá mais pra ver. Mas então, ficamos assim. Abraço a todos, tchau.